Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Na semana passada, nós iniciamos a exposição do último capítulo do livro de Josué, a sua despedida, e encerramos no verso 13. Portanto, hoje nós vamos fazer a leitura e a exposição do mesmo capítulo, a partir do verso 14 até o verso 25. Peço sua atenção para a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará a vós e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Até aqui, meus queridos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos abrir a Tua Palavra, de podermos ler a Tua Palavra, de podermos Te cultuar, Senhor, publicamente, com liberdade, Senhor. Em dias, ó Pai, que temos acompanhado no mundo a Tua igreja sofrendo perseguições. Senhor, muito obrigado, porque temos esta liberdade aqui. Que esta liberdade, Senhor, e não nos seja, Pai, motivo para nós relaxarmos, mas pelo contrário, para que nós possamos ainda mais viver e anunciar o Evangelho da Tua graça. Obrigado, Senhor, por este espaço que nos acolhe. Obrigado por cada irmão e irmã. Dá-nos a graça de sermos edificados por Ti esta noite. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estas palavras de despedida de Josué, que eu fiz questão de dividir em partes por conta do tamanho do discurso, deve ser por nós sempre lembrada como uma palavra muito emocionada. Josué estava prestes a morrer, sabia que a sua hora era chegada e também sabia que havia concluído todo o trabalho que Deus lhe havia mandado, quando ainda
mais jovem, possivelmente na média dos seus 40 anos, Deus o designou para ser o sucessor de Moisés e assim conduzir o povo à terra prometida, terra que Deus havia pronunciado a Abraão ainda 400 anos antes de tudo isso acontecer. Havia no coração de Josué a certeza de que ele havia cumprido o seu trabalho. Esta é uma alegria que tem grandes homens e mulheres do Senhor quando estão à beira da morte e sabem que cumpriram o seu trabalho. Dizem que uma vez foi perguntado a Lutero o que é que ele faria se soubesse que estava nos seus últimos dias de vida, ou últimos momentos de vida, e dizem, diz a história, que ele falou que apenas descansaria, pois sabia que havia cumprido todo o seu trabalho. Josué havia se dedicado ao Senhor desde a sua pouca idade. Ainda quando jovem, a Bíblia nos diz que o seu nome era Oséias e que ele estava sempre à tenda de Moisés e dedicava-se ao Senhor, sendo auxiliar de Moisés, até quando Deus o chamou, após a morte do servo do Senhor, para conduzir o povo até este momento. A despedida de Josué, ela é dividida em partes, No capítulo 23, ele já se despede do povo, mas aí ele fala principalmente aos líderes de Israel. E no começo do capítulo 24, ele fala a todo o povo, chamando a atenção dos feitos do Senhor sobre a vida deles. E semana passada nós falamos sobre isso, O cuidado de Deus, a condução de Deus sobre o seu povo. Agora no capítulo 24, irmãos, é o momento da decisão. É claro que, vez por outra, Deus nos coloca nestes caminhos, que chega um momento em que a gente precisa decidir de fato. Não dá para nós ficarmos em cima do muro. A vida cristã, ela pede uma integralidade. A vida cristã, o discipulado cristão, exige fidelidade, lealdade plena. Jesus foi muito claro quando ensinou aos seus discípulos e aos demais judeus que ninguém pode servir a dois senhores. Naquela ocasião, o Senhor, com S minúsculo, que deveria ser esquecido, era Mamon. Mas a verdade é que em outros momentos, Jesus chamou a atenção até mesmo para a cultura da época, Quando lá em Lucas, os homens foram instigados a seguir Jesus, Ou outros voluntariamente quiseram seguir. Jesus chamou a atenção para eles usando alguns termos, Jesus disse, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, e tu vai e prega o reino de Deus. A outro Jesus disse assim, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus então estava provando, através dos seus argumentos, de que a vida cristã, o discipulado cristão, a caminhada cristã, é uma caminhada que exige de nós lealdade, fidelidade e integridade. E hoje o que nós vemos é que muitos cristãos querem caminhar em cima do muro. E como os irmãos já sabem, eu já falei em outras ocasiões, ou a gente é ou não é. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro tem dono, De quem é o muro? O muro é do diabo. Então, ou a gente é ou a gente não é. Jesus, escrevendo a uma das igrejas, ele disse, eu não quero que sejas morno, quente ou frio, porque sendo morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus exige, o evangelho exige, o cristianismo exige um rompimento com qualquer outra tradição ou ideologia, cultura ou intento do coração que contrarie a mensagem do evangelho. A verdade é que, se nós aprofundarmos ainda mais, nós vemos nos evangelhos Jesus nos lembrando que
ele veio mesmo para trazer a espada. E nos surpreende, se nós não pararmos para compreender corretamente, porque Jesus disse que ele veio para trazer confusão. No sentido de que até mesmo as relações mais profundas podem ser colocadas à prova quando nós não dedicamos o amor devido àquele que merece ser plenamente amado. Jesus disse: aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está incentivando ninguém a largar a família, e Jesus não está incentivando ninguém a odiar seu pai e sua mãe. Não seria consciente e de bom senso nós acreditarmos nisso. A verdade é que Jesus está dizendo: quando amores forem colocados à prova, você precisa me amar mais do que aquele que você mais ama neste mundo. Ou seja, se você quer caminhar comigo, se você quer ser meu discípulo, o seu amor por mim deve estar acima de qualquer outro amor deste mundo. Meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Josué usando um termo muito interessante, que é o agora pois. Agora pois tem muito de decisão. Depois de toda a argumentação do capítulo 23 e de parte do capítulo 24, quando Josué fala da importância deles serem fiéis e leais ao Senhor, afirmando Josué, por meio do próprio Senhor, porque aqui nós vemos que ele também é profeta, porque tem um termo assim diz o Senhor, e Deus começa a falar tudo o que fez. Nós vemos neste momento Josué dizendo: diante de tudo que Deus é, diante de tudo que ele fez, agora pois ele exige de vocês: temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Esta certamente é a chave do texto. Deus está dizendo por meio de Josué: eu não aceito meio coração. Eu não aceito parte da sua vida. Eu não aceito parte dos seus dias. Ou você se entrega para mim inteiramente e deixa eu tomar conta da sua vida, ou você não é meu servo, ou você não é meu discípulo. Exatamente isso que Deus está reclamando ao povo. E aqui ele vai lembrar da idolatria, porque todo pecado, tudo aquilo que faz com que nós amemos Deus menos do que qualquer outra coisa, é reconhecido como idolatria nas Escrituras. Então, a partir de agora, no verso 14 ainda, na segunda parte, Josué, usado por Deus, declara ao povo: deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates. Aqui vale a pena uma nota. Da além do Eufrates tem a ver com toda a tradição que tinha Abraão. Os irmãos devem lembrar que Deus tirou Abraão não da terra de Israel, né? Porque Israel ainda nem existia, vai existir depois como nação. Mas Deus tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Ele era um babilônico, embora a Babilônia como nação, né, ainda não havia sido formada totalmente, mas já era aquela terra. Já era um povo que tinha costumes estranhos, ligados à idolatria, principalmente da adivinhação e da adoração aos luminares, entre outras coisas. Josué diz: se vocês querem servir ao Senhor, vocês precisam deitar fora os deuses dos pais de vocês, os deuses a quem os vossos pais serviram. Vocês devem romper com isso.
Eu estava comentando na sala, Verdades Essenciais da Fé Cristã 2, como me impressiona às vezes ver cristãos que se dizem cristãos, antes de sair para trabalhar, olhando o horóscopo. Aí alguns até têm dificuldades, assim, olha, eu não acredito muito na Bíblia, mas acredita no horóscopo. Aí acorda de manhã e vai ver, de acordo com o seu signo, qual a roupa ideal para o dia, para onde a Lua está sendo direcionada lá com Saturno e com Júpiter, para ver se tudo aquilo ali vai convocar, né, para um bom dia. Alguns até preferem não sair de casa num dia que as conjunturas astronômicas estão lhe beneficiando. É lamentável que alguns prefiram isso do que crer num Deus que está conosco todos os dias e que todas as coisas concorrem para o seu bem e que Ele está no controle de tudo e nada, absolutamente nada, nem um fio da minha cabeça, nem uma folha da árvore vai cair sem o seu decreto. Deus disse para o povo: vocês precisam abandonar estas coisas. Mas Deus também diz assim: os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Porque depois de Deus ter chamado Abraão, os irmãos devem lembrar que Abraão teve Isaque, seu filho, e depois teve Jacó. E que de Jacó ele teve José, que foi levado como escravo para o Egito, depois se tornou vice-faraó, e depois de toda a conclusão da sua história, José chamou Jacó e mais uns 70 da sua casa, da sua família, para morar na terra de Gósen, uma terra muito boa na terra do Egito. Ali eles cresceram e se multiplicaram, e eles viram como os egípcios adoravam a terra, o sol, o próprio Nilo era para os egípcios um deus. E como eles dizem ou diziam, né, Faraó é Ra. Eles acreditavam que o faraó era o próprio Deus. Assim sendo, irmãos, talvez houvesse no coração dos hebreus, dos judeus, dos servos de Deus, algum resquício da idolatria do Egito. Na caminhada, na jornada pelo deserto, alguns deles sentiram saudades do Egito, das cebolas, dos melões, e Deus muito se irou contra isso. Então Deus diz assim: se vocês querem servir ao Senhor, deitem fora os deuses estranhos, inclusive os do Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então, observem aqui mais uma fase, dos israelitas. Eles poderiam estar ligados à adoração lá de Abraão, dos caldeus, ligados à idolatria, à adoração, conforme os egípcios, ou mesmo conforme os amorreus, povo que eles conheceram quando chegaram na terra prometida pelo Senhor. A adoração dos amorreus era uma adoração bem estranha a Israel, talvez de todas a mais estranha, porque entre eles havia algumas práticas que são totalmente contrárias à palavra de Deus, que chegam ao absurdo. Por exemplo, eles adoravam a Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifício de crianças. Então você imagina isso para o povo de Israel, que foi um povo que foi criado por Deus para a vida, e foi um povo sempre pró-vida, que viu como Deus se irou com Caim quando ele matou Abel,
Mesmo assim, não permitiu que ninguém matasse Caim por conta própria. E agora eles estão na terra de um povo que tinha por costume oferecer crianças para serem sacrificadas e queimadas a um Deus com D minúsculo, que eles acreditavam chamasse Moloque. Deus diz: vocês precisam romper com isso. Se nós pudéssemos traduzir para os nossos dias, né? Deus estaria dizendo: não dá para você ser crente e ser a favor do aborto. Não dá para você ser crente e defender bandeira ou segurar a bandeira de quem defende a morte de crianças, o infanticídio. Nós vemos quem foi que promoveu o infanticídio na Escritura. Nós vemos Faraó no tempo de Moisés e nós vemos Herodes no tempo de Jesus. E o quanto Deus se irou contra esses dois líderes pela promoção das mortes das crianças. Ao mesmo tempo, nós vemos como Deus abençoou as duas parteiras hebreias, lá no livro do Êxodo, no capítulo 1 e 2, porque elas, mesmo tendo sido ordenado a elas matar as crianças que nascessem das hebreias, elas faziam primeiro que as hebreias tivessem as crianças e depois dizia: nós não podemos matá-las, porque as mulheres viram as crianças vivas. E mesmo mentindo, porque aquilo era uma mentira da parte delas, um artifício para não matarem as crianças, o texto nos diz: e Deus abençoou a Sifrá e Puá. Porque Deus abençoou, irmãos, aquelas mulheres que mesmo com uma mentira, e Deus não é a favor da mentira, mesmo com uma mentira, preservaram a vida daquelas crianças, porque Deus é a favor da vida. E todo esforço que for feito para salvar uma vida é por Deus apreciado e Deus abençoará. Então você não precisa obedecer à ordem de um tirano, como era Faraó, nem Herodes, com a mentalidade de que você precisa ser submisso às autoridades. Nós devemos ser submissos a elas, até enquanto elas forem submissas a Deus. Porque antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus abençoou as parteiras porque elas foram obedientes a Ele e não aos assassinos. Assim era, irmãos, no tempo de Israel, no tempo dos amorreus, eles ofereciam as crianças. Então, agora Josué faz uma comparação. Escolham vocês a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do Eufrates, lá em Ur dos Caldeus, sejam os deuses do Egito ou os deuses da terra em que vocês estão agora. E aqui Josué defende: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei, irmãos, que muitos leem esse texto, até colocam na porta de suas casas, como se esse texto fosse uma promessa. Ele não é uma promessa. Esse texto é uma decisão. Josué não está prometendo que todos da sua descendência serviriam ao Senhor, ou da nossa descendência serviria ao Senhor. Ele está declarando que enquanto homem, enquanto chefe do lar, enquanto líder da sua casa, ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Aqui uma palavra aos homens da nossa igreja, né? Observe que não é a mulher de Josué, nem são os filhos de Josué, mas é o homem Josué, o líder da casa. Ele é quem diz: na minha casa Deus vai ser adorado. Infelizmente, pela inadimplência espiritual de muitos homens, as mulheres acabam assumindo a liderança, o que não é o ideal. Os homens devem assumir a liderança da casa em todos os sentidos, a começar de mim e os homens daqui da igreja.
os oficiais da igreja e cada um dos irmãos aqui, que são homens a quem Deus constituiu como chefe, cabeça do lar, nós devemos cuidar da nossa casa, em especial quanto ao cuidado espiritual. Não permitir que a nossa casa seja a casa nem dos deuses da além do Eufrates, nem dos deuses do Egito e nem os deuses dos amorreus. E nem dos deuses dos nossos dias. Aqui vai um detalhe interessante, né? Estamos falando de Josué, tantos mil anos atrás, e Josué estava falando a sua época. Enquanto para eles os deuses mais próximos eram os deuses de Ur dos caldeus, os deuses do Egito e os deuses dos amorreus, os deuses dos nossos dias continuam querendo se infiltrar na nossa casa. E usam de muitos artifícios, do relativismo. É a sua verdade, é a minha verdade. Às vezes nós permitimos isso entrar na nossa casa. Do liberalismo, muitas vezes moral e até teológico. É quando a gente começa a deixar aquilo que são os fundamentos para tentar nos amoldarmos à cultura deste mundo. E aí, mas na casa de todo mundo tem, na minha também pode ter. Na casa de todo mundo faz, na minha também pode fazer. E nós vamos abrindo brechas para que o mal entre na nossa casa e os deuses deste mundo comecem a dominar o nosso lar. Hoje nós lutamos contra o materialismo, o hedonismo. São muitos deuses. Mas vejam como é interessante. Os deuses da nossa época são talvez mais perigosos do que os deuses antigos. Porque os deuses antigos estavam muito ligados às imagens, os nossos deuses são muito subjetivos. E estão mais perto de nós do que a gente imagina. As pessoas, por exemplo, vivem uma vida muito hedonística, principalmente nas redes sociais. Já percebeu isso? As pessoas querem os cliques, as pessoas querem as curtidas. Por isso a gente só posta quando está tudo muito bem, né? Quando a gente está bonito, maquiado. Nós vamos projetando, às vezes porque vemos, né, a vida dos outros nas redes sociais, aí vamos projetando aquilo que nós vamos também divulgar sobre nós. E às vezes perdemos o limite do bom senso cristão. Algumas mulheres perdem até o pudor, deixando de fora partes que deveriam estar cobertas. Mas o que importa é quantas curtidas se recebe. O que importa é alguém dizer assim, gata, aí a outra diz, não, gata é você. Bonitona, não, bonitona é você, lindona. E se vive de curtidas, de comentários. É uma vida hedonística. Ninguém vê você com mau hálito. Graças a Deus o celular não passa cheiro ainda, né? Ninguém vê você com remela. Ninguém vê você quando você está doente. Mas às vezes a gente projeta aquilo que a gente gostaria, porque a gente muitas vezes fica focando isso nos outros. Cuidado com os deuses destes dias. Uma vez alguém comentou que depois de receber muitas curtidas, né, uma jovem que estava com a roupa, uma cristã jovem, né, com uma roupa muito sensual, aí ela foi convencida de que aquilo não era bom. E realmente ela se convenceu de que não era bom. Então alguém disse assim, então tire essa foto, exclua. Ela disse, mas essa foi a que eu recebi mais curtidas.
Você percebe o que é que o mundo faz com que nós adoremos? Nós queremos muitas vezes os aplausos. E às vezes a vida cristã é feita de vaias. Mas nós só estamos dispostos a receber aquilo que o nosso coração se alegra. Meus irmãos, se há ídolos perigosos, são aqueles que se instalam no coração. Esses são os mais perigosos. Por isso a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Talvez alguns de nós digamos assim: eu jamais me prostraria diante de uma imagem. De fato, ninguém deve se prostrar diante de imagem alguma. Mas quantas vezes nós não nos prostramos diante do nosso coração e fazemos dele, ou das sensações que temos nele, a razão da nossa vida? A quem você serve? Quem é o seu Senhor? A quem nós servimos é a quem nós dedicamos lealdade e fidelidade. Às vezes nós adoramos nosso marido, nossa esposa. Às vezes adoramos os nossos filhos. Somos capazes até de não os confrontarmos para que ele não se sinta magoado. E nós acabamos criando verdadeiros monstros que depois vão nos engolir. Eu sei que às vezes dói repreender. Eu sei que às vezes dói dizer não. Mas é tão necessário que os nossos pais fizeram conosco no passado. E nós fomos criados recebendo não. E às vezes recebendo não e a gente diz assim: mas não por quê? Não porque não. E era Deus, através dos nossos pais, nos moldando para nós sabermos que existem coisas que não são da nossa competência, que basta apenas nós obedecermos. Nossos pais foram instrumentos para isso muitas vezes. E às vezes nós não percebemos, porque o nosso coração é cheio de nós mesmos. Então o povo respondeu dizendo assim, verso 16, irmãos, acompanhem comigo para nós caminharmos para o encerramento. Então o povo disse assim: longe de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Vejam, irmãos, que resposta convicta, não é? Longe de nós. É como se a gente dissesse assim: Josué, que é isso que estás falando, Josué? Isso não é nenhuma proposta para tu trazeres para nós. Como é que nós podemos comparar o nosso Deus, que fez tantas coisas por nós, aos deuses dos caldeus, aos deuses do Egito, aos deuses dos amorreus? Longe de nós. Você já deve ter ouvido essa frase, né? Longe de mim dizer tal coisa, né? Longe de mim é quando a pessoa exclui qualquer possibilidade. É isso que eles estão dizendo. Jamais, nunca, nem pense nisso, Josué. Jamais nós seríamos capazes de fazer estas coisas, de abandonarmos ao Senhor. Foi Deus quem fez tudo por nós. Eu não vou ler de novo, porque os irmãos já conhecem o texto. Mas no verso 19, há um texto que nos surpreende, porque todo líder que faz essa convocação para que o povo sirva ao Senhor, gostaria de ouvir essa resposta. Mas Josué repreende o povo no verso 19, dizendo assim: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. E aqui as ameaças: se deixardes o Senhor, servir os deuses estranhos, ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Meus irmãos, essa palavra aqui nos surpreende. Como eu falei anteriormente, todo líder gosta de ouvir uma mensagem, uma resposta positiva dos seus liderados. Mas aqui Josué parece enxergar o que viria a acontecer mais à frente.
A Bíblia nos diz lá em Juízes capítulo 2, que a geração seguinte à geração de Josué já havia esquecido o Senhor. Sendo ele profeta, talvez ele já tenha enxergado, Deus já tenha lhe revelado o que aconteceu à frente. Mas certamente aqui, o que está sendo proclamado por Josué é a incapacidade humana de servir ao Senhor com integridade e com fidelidade total. A verdade é que se nós estivéssemos aqui, essa palavra seria para nós também. E embora nós possamos até dizer, eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor, quem de nós aqui tem a capacidade de dizer, jamais pecarei contra o meu Deus? O que Josué está declarando aqui é, povo de Israel, embora vocês prometam, embora vocês queiram, embora vocês desejem, por vocês mesmos, não há, ou de vocês mesmos, não há capacidade de servir ao Senhor totalmente com integridade. Josué está aqui levantando o assunto de que o nosso coração corrompido vai, vez por outra, se esquecer de Deus e procurar os ídolos. O termo que Josué diz, escolhei hoje, soa para nós como uma decisão pontual, não é? Mas na verdade o termo que ele usa no original, no hebraico, traz a ideia de escolhei sempre. Em outras palavras, não é só na hora da conversão. Nós precisamos, entenda aqui o que estou falando, escolher servir a Deus todos os dias. E nós podemos fazer isso, porque assim como ao povo de Israel, ele nos escolheu antes da fundação dos tempos. Deus disse lá em Deuteronômio, fui eu que escolhi vocês. Agora o povo escolhe Deus. Nós também somos o povo escolhido de Deus, a igreja do Senhor, o verdadeiro Israel. Por isso nós precisamos constantemente escolher Deus. Não é no sentido de que nós somos por nós mesmos capazes, mas porque o Espírito habita em nós, nós temos a capacidade de fazer boas escolhas na nossa jornada. Se não houvesse essa ação do Espírito Santo, nós seríamos incapazes, porque nós seríamos apenas a antiga natureza, e a antiga natureza não é capaz de escolher nada de bom. A antiga natureza é caída e só leva o homem à perversidade. Mas aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Nós precisamos constantemente escolher estar perto de Deus. Escolher estar alinhado com a palavra de Deus. Está sempre diante de nós o bem e o mal. Está sempre diante de nós os caminhos pelos quais nós devemos tomar. Davi sabia quando estava escolhendo chamar Batseba. Davi sabia o que estava fazendo. Nós também temos a consciência que o Espírito Santo implantou no nosso coração, na nossa mente. E somos capazes de escolher para onde nós olhamos, as conversas que nós participamos, os caminhos que nós trilhamos, os filmes que nós assistimos, as séries que nós assistimos, os livros que lemos, os programas de televisão que nós assistimos. Observe que constantemente nós estamos diante das decisões. As palavras que nós proferimos, as curtidas que nós damos. Às vezes eu me surpreendo com cristãos curtindo coisas totalmente inadequadas. Fico pensando assim, o que é que se passa na cabeça de um crente que curte coisas lá com palavrões, às vezes com coisas que são totalmente opostas àquilo que
que nós pregamos, mas aí quando a gente olha lá, curtido por, aí a gente encontra um irmão. Se o irmão não entendeu, ou o dedo dele, né, derrapou, ele bateu ali sem querer. Mas tem determinadas coisas, irmãos, que nós não devemos curtir, nem compartilhar, nós não devemos incentivar. E são escolhas. Nós precisamos escolher, irmãos, a quem nós servimos, porque isso trará consequências para as nossas vidas. Nós somos ou vivemos resultados das nossas escolhas. Tiago diz: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Decida amar só a Deus, amá-lo acima de todas as coisas. Decida ser fiel a esse Deus quando você usar o nome dele. Decida guardar o dia do Senhor, trazer os seus filhos à casa do Senhor. Decida criá-los no caminho do Senhor. Decida orar com eles e por eles na sua casa. Decida fazer da sua casa um centro da presença de Deus. Decida honrar os seus pais, mesmo aqueles que já são adultos, obedecê-los. Decida ser a favor da vida, decida ser a favor da propriedade privada, não furtando nada de ninguém. Decida ser fiel ao seu marido, à sua esposa, não adulterando. Decida não levantar falso testemunho contra ninguém. Pelo contrário, faça da sua língua um instrumento de bênção e não de maldição. Decida não cobiçar nada que é dos outros, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo nós o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Decida obedecer a Deus. Mas ainda que você faça tudo isso, Josué diz para mim e para você: não podereis servir ao Senhor com integridade e com a fidelidade que Ele exige. E é por isso, irmãos, que esse pacto foi quebrado. Israel pecou. E aqui, meus irmãos, ao olharmos para esse texto e vermos Josué, que é um tipo de Cristo, dizendo para o povo: não podereis servir ao Senhor, não é simplesmente um balde de água fria. É Josué fazendo o povo encarar a sua realidade espiritual. Da mesma forma, irmãos, na nova aliança, Jesus está dizendo: vocês não são capazes de cumprir a lei. E foi por isso que eu vim ao mundo, para morrer no lugar dos pecadores. Nós não somos, irmãos, capazes. Isso não nos faz baixar a guarda, tá? Isso nos faz enxergar a nossa realidade. Quem de nós aqui é capaz de dizer: eu decido hoje servir a Deus e nunca mais pecar? Ninguém. E nós jamais incentivaríamos os irmãos a prometer algo desse tipo, porque quem promete algo que não é capaz de cumprir é chamado por Deus de tolo. Agora nós podemos prometer lutarmos com o auxílio do Espírito Santo. Mas quando nós cairmos, nós vamos nos lembrar dessa palavra: não podereis servir ao Senhor. E porque nós não podemos servir ao Senhor, Jesus veio para servir, dando a nossa vida, dando a sua vida em resgate da nossa. Se nós não fomos capazes de cumprir a lei, Cristo foi totalmente capaz. Ele cumpriu a lei. Essa é a nossa alegria. Porque imagina se o peso da lei caísse sobre nós, irmãos. Imagina se hoje eu dissesse aqui para vocês: eis aqui os 10 mandamentos, vão para casa. E se vocês forem para casa,
e cumprirem tudo isso durante a semana, Deus vai abençoar vocês. Se vocês não cumprirem, Deus vai amaldiçoar. Você chegaria aqui domingo que vem abençoado ou amaldiçoado? Talvez nem chegasse aqui, né? A verdade é que se fosse pela nossa própria capacidade recebermos as bênçãos de Deus, nós estávamos queimando no quinto dos infernos. Eu não sei nem se tem o quinto, né? Mas quanto mais houvesse, mais nós estaríamos. O quinto, o sexto, o sétimo. Porque nós somos pecadores. E essa é uma realidade com a qual nós devemos aprender a lidar. Isso não significa que nós vamos descansar, mas significa que nós vamos descansar nos braços de Jesus. Porque tendo Ele cumprido toda a lei, Ele nos substitui na cruz do Calvário. Se Josué estivesse diante de Jesus, ele diria: tu poderás servir ao Senhor. Mas como foi diante do povo, tu não poderás servir ao Senhor. Ao olharmos para nós, mesmo com todo o nosso esforço, nós podemos dizer: eu não posso, Senhor, te servir como tu mereces. Mas eu te agradeço, porque o teu Filho Jesus te serviu com integridade e com fidelidade. Cumprindo toda a lei, ele foi exaltado sobremaneira e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eis a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é esta: Cristo veio para cumprir a lei que nós jamais seríamos capazes de cumprir. Esse balde de água fria que Josué jogou no povo, nós conhecemos quando nós olhamos para a lei. Ao olharmos para os 10 mandamentos e recebermos a ordenança, cumpre-o, nós recebemos um balde de água fria. Porque nós não somos capazes de cumprir. Nós nos decepcionamos e lamentamos a nossa miséria espiritual. E caímos diante da lei. A lei nos derruba. A lei nos humilha. Mas Cristo, vindo da parte de Deus, tendo cumprido toda a lei, satisfez a justiça de Deus e nos levanta para a glória do seu nome. E agora nós que não éramos capazes de cumprir a lei, podemos obedecê-la pela graça. E quando cairmos, nós recorremos ao nosso advogado Jesus Cristo, que nos defende, ao mesmo tempo que Ele é o nosso justo juiz, que nos absolve das nossas culpas. E quando Deus olha para nós, apesar de sermos quem somos, Ele nos vê limpos, totalmente limpos. Você acredita que Deus olha para você, sendo você quem é, sabendo o que você fez durante a semana? Não é só o que você fez no verão passado. Deus sabe o que você fez ontem, antes de ontem. Deus sabe o que você fez hoje. Mas quando Ele olha para você, Ele te vê limpo. Ele te vê sem nenhum pecado. Não é porque Deus tem miopia. Não é porque Deus esquece ou tem amnésia. Mas é porque quando Ele olha para você, Ele vê a remissão dos pecados feita por Jesus Cristo. Jesus pagou a nossa culpa. E hoje eu e você não devemos nada. Se nós morrermos hoje, nós que cremos em Jesus, nós estamos na presença de Deus, na glória eterna. Não há condenação alguma sobre as nossas vidas. Toda a nossa dívida foi cancelada. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. E Jesus não apenas rasgou, mas triunfou sobre Satanás, nos garantindo a vitória final. Portanto, você é salvo pela graça. Não há condenação sobre a sua vida. Eu e você não somos capazes de cumprir, mas Cristo cumpriu.
e cumprindo satisfez a justiça de Deus. Deus está em paz conosco e nós temos paz com Deus. Justificados, o texto que nós lemos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção que Ele derramou sobre nós. Eu queria encerrar cantando com você Alvo Mais Que a Neve. Eu sei que tem gente aí que acha que esse cântico é racista, é não sei o quê. Perdendo a oportunidade de ficar em silêncio. Este cântico, irmãos, nos leva e nos eleva a reconhecer a beleza da obra de Cristo em nossas vidas. 269, pureza no sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tão puro coração os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Quão espinhosa a coroa, quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, alvo, mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve estou. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém.
Amém. Podem sentar, irmãos.